Ele está à frente de um investimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais no mercado imobiliário do Espírito Santo e de mais 8 estados. O Histórias Empresariais recebe Didio Neves, diretor executivo e sócio da Universal Imobiliária e Urbanismo. Bem-vindo, Didio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Excelente. Vou estar aqui com vocês. Que bom, a gente estava conversando antes, né? Muitas boas notícias, né, relacionadas à Universal. Tá com esse investimento enorme e muita coisa aqui para o Espírito Santo, não é isso? Exatamente. A gente começa o ano com muita coisa, muitos lançamentos e lançamento um atrás do outro, né? Então, as áreas contratadas, a gente tem pressa de acelerar mesmo as aprovações e lançamentos. A empresa ela foi adquirida recentemente, não é isso? Foi em dezembro a aquisição da empresa. Queria que falasse um pouquinho sobre esse histórico. Sim, foi uma junção aí de alguns grupos, né? Que é o meu grupo, que é uma empresa que já trabalha com loteamento no Brasil inteiro. E a gente tem hoje um trabalho em 26 estados, mais o Distrito Federal, de prospecção de áreas, eu trabalho muito fazendo um trabalho de contratação de áreas para as grandes empresas no Brasil. E depois eu me tornei loteador, como proprietário também de área. E aí eu me vi numa situação de um empreendimento que eu me apaixonei, que é loteamento. Eu falei, opa, eu tenho que ter a minha empresa e transformar a minha empresa em nível nacional. Foi quando eu fiz a aquisição, juntamente com a Eco, que é um fundo de investimento que pertence ao Eduardo Codeso, que ele é um dos donos também da Perk Rocco, entre outras empresas do grupo. É uma empresa bem verticalizada. Então, o Eduardo é o cara da construção. Eu sou o cara de áreas, de identificar a área, projetar o empreendimento naquela área, e ele é de realizar o empreendimento, ou seja, construir. E eu sou também a parte comercial, a parte de venda. Então, eu crio todo o cenário, todo o projeto, em detalhes do projeto, entrego para ele construir, realizar aquele empreendimento, porque ele é uma empresa, como eu falei, verticalizada. Ele tem indústria do pavés, a indústria das manilhas, ele tem indústria de meio-fio e etc. E ele também tem a usina de asfalto. Então, uma empresa verticalizada, rápida, tem todo equipamentos, tratores, caminhões, etc. Então, a obra eu fico muito tranquilo, que é a parte que ele... Estrutura não falta. Não falta. Ele toca e eu toco a parte comercial, que é a contratação de área, viabilidade da área, junto aos órgãos, né? Você aprovar a área e depois lançar o empreendimento. E dentro dessa expertise toda, não falta estrutura e também não falta área. Aí é bastante área. Né? Eu fiz um trabalho nível Brasil, né? Hoje eu tenho 4.000 áreas catalogadas no meu sistema, com o nome do proprietário de cada área dessa. Então, eu falo diariamente com as áreas, as principais áreas que a gente quer contratar. Então, eu falo diariamente com eles e partindo para fechamento. Né? Então, por isso que a gente já criou esse volume de 21 áreas para serem lançadas aí nos próximos meses aí, próximo ano, vamos colocar assim. Isso só no próximo ano, 21 áreas, não só no Espírito Santo, mas também fora. Em outros estados. Nós estamos em 8 estados aí, de áreas já contratadas. E tem mais área aí para lançamento futuro. Tem bastante, tem bastante. Fez um trabalho amplo aí de catalogação. Além dessas áreas que eu já vinha trabalhando, e a gente está realizando fechamento, né, que a gente fala, de contratos e etc. O Eduardo também é um comprador de área, então ele comprou várias áreas. E a gente, além dessas áreas que eu estou trazendo, também tem as áreas do Eduardo, que também entra no nosso land bank de áreas contratadas. Certo. E o grande destaque é o Espírito Santo? Qual é a menina dos olhos? A menina dos olhos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo? É o Espírito Santo. E qual é o município mais visado? Essa pergunta é bem legal, cara, porque assim, o Espírito Santo é uma potência de crescimento. Você vê cidades como Serra. Serra é um espetáculo.
Então, tudo que lança na Serra vende. Cariacica, que lança, vende. Vila Velha, tem poucas áreas, mas o que tem também lança, vende. Aí eu estou indo para Cachoeiro, São Mateus, Linhares, Colatina, com áreas já contratadas. O grande foco é residencial. Residencial. A Universal trabalha também com empreendimentos comerciais? Também. A gente está indo também para bairros planejados. O bairro planejado, ele contempla tudo. Sim. Né? Então, eu tenho uma parte comercial, que é uma parte comercial bem generosa, bem ofertada, que ele alavanca também o residencial. Então, se eu tenho ele bem estruturado, bem pensado, bem planejado, que são os bairros inteligentes, ele me propicia um valor de metro quadrado melhor, que é um produto melhor. Então, a gente está com foco nesse tipo de empreendimento fortemente. E tem algum bairro planejado, já preparado aí para o Espírito Santo? Para o Espírito Santo, eu tenho 3 áreas que tem todo o perfil do bairro planejado e eu estou desenvolvendo essas áreas que elas vão realmente impactar o mercado aí. E são aonde? Rapaz, você não me deixa numa situação difícil, porque estrategicamente a gente tem que guardar alguns segredos. Eu não gosto disso não, tá? Eu gosto de livro aberto, só que é pedido, né? Que a gente guarda em segredo. Mas pode falar pelo menos se é na Grande Vitória, se é fora? É na Grande Vitória. É na Grande Vitória? 3 novos bairros. Eu vou te falar, um na Serra. Um na Serra. Tá? Eu estou com um também em Cachoeiro, que tem o perfil de bairro planejado, que eu estou pensando certamente de desenvolver um bairro planejado nessa área. Tem outro aí também, que esse eu não posso falar mesmo, que tem uma concorrência gigante. Já contou 2, já estou feliz. que a gente está para também fazer esse bairro planejado nela. E o bairro planejado, ele é como? Ele é murado ou é um bairro mesmo aberto? Ele contempla tudo. Mas ele tem muros para... Não. Vamos lá. Eu posso fazer dentro do bairro planejado, em uma área, por exemplo, de 2 milhões que eu tenho. Eu vou desenvolver 2 milhões de metros quadrados. De metros quadrados, nossa. E aí, nela, ela contempla fases no empreendimento. Então, eu posso fazer um empreendimento que eu vou fazer o comercial, faço uma grande avenida com mobilidade urbana e nela eu desenvolvo todo o meu restante de empreendimentos. Então, lá eu faço um bairro aberto, um bairro planejado, fechado, eu faço comercial, aí contempla verticalização. Então, eu faço um paisagismo muito rico, que nesse paisagismo eu faço lagos, faço praças, faço área de lazer. Então, um bairro planejado é um negócio diferente. Aqui não é só um loteamento, é mais do que isso. Exatamente. Aqui não existe. No Espírito Santo não existe bairro planejado. A gente tem alguns cases de sucesso pelo Brasil aí, de bairros planejados. É bem impactante. Agora, é desejo de moradia de todo mundo. Verdade. E essa verticalização, a construção de edifícios, ela não fica por conta da Universal. Uma empresa interessada que compra a área, né, no caso, e vai fazer... A Universal também constrói prédios, também faz edificações? Não. Há um desejo do Eduardo de um futuro próximo até de começar a entrar nessa área da verticalização, de construir. Então, mas não por enquanto. A pergunta que ficou aqui, né, é o seguinte: Vila Velha, Vitória, principalmente pela falta de áreas, né, pelo número a fatia muito grande da população de renda mais elevada, e Vila Velha hoje são o epicentro do desenvolvimento imobiliário do Espírito Santo. Mas o futuro aí está na Serra e em Cariacica. Exato. Então, Vila Velha, por exemplo, nós compramos uma área lá, o Eduardo, né? Eu fiz a operação para ele, a negociação, que foi o Jockey, que lá tem 77 mil metros quadrados. E lá vão ser mais ou menos 12 torres, verticalizado, vai ser muito bonito, um empreendimento riquíssimo, belíssimo. Né? Vai ser realmente muito impactante para o mercado de Vila Velha. Então, esse é aquele não, na região ali de... É do lado do shopping. Do lado do shopping. Colado no shopping, colado mesmo. Só que é antes do shopping, quem está indo daqui para lá. Né? Entendi. Para onde você está? Qual a direção que você está? Né? Saindo do centro de Vila Velha e indo para Guarapari.
Então ele está antes ali do shopping. Falando um pouquinho aqui sobre regiões, localidades, a gente teve um início de uma conversa falando ali sobre Cachoeiro, de uma área, né, próxima a Celita, que também é uma das apostas da Universal. Não, essa área foi uma área contratada no passado, já entregue, de um concorrente, né? E eu participei desse empreendimento lá na ocasião. Nessa ocasião, você teve uma conversa, né, com o seu mentor, não é isso? Queria que contasse um pouquinho dessa história para nós. É uma história que eu amo, porque quando eu entrei para esse mercado de loteamento, foi através desse professor, chamado Yves Sterling, um dos maiores arquitetos urbanistas do país. O cara é uma sumidade, e esse cara me ensinou muito. E tive uma história muito legal dentro dessa área. Porque quando nós pousamos dentro da área, e desci, eu falei com ele, eu falei, vô, desculpa de trazer nessa área. A área não é o que eu imaginava. Ele virou para mim e falou assim, Didio, eu acho que nós estamos em ângulos diferentes. Vem do lado de cá e olha essa área. E eu fiquei sem entender, mas eu fui. E ele olhou para a área e me mostrou. Olha, conseguiu ver? Eu falei, não conseguiu ver a localização dessa área. A melhor localização que a gente pode exigir de uma área. Dentro da cidade, no centro da cidade, uma área que tem uma localização super privilegiada. Agora, ela tem desafios, né? Porque é uma área bem amorrada, né? E aonde eu não entendi que caberia um loteamento ali. E ele olhou e falou, olha, vai ser o melhor empreendimento da cidade. E hoje está lá um empreendimento belíssimo, entregue, que tem um valor do metro quadrado melhor da cidade. Entendi. Então aí é tudo uma questão de perspectiva. Exatamente. Como você consegue ver a área. Então, você muda a visão quando você olha para uma área, né, quando você tem uma boa localização, você tem ferramentas para transformar aquela área, ou seja, um bom projeto, e quem sabe executar a obra. E eu tenho isso a meu favor, né? Então, eu tenho excelentes arquitetos trabalhando para nós, com essa visão, que eu também aprendi a ter essa visão, juntamente com aquele que sabe executar, que no caso é o Eduardo, da Perk Rocco, que é meu sócio como eco. Bom, voltando aqui a falar um pouquinho sobre os empreendimentos da Universal, o grande foco é médio, alto padrão? Qual é o segmento? A gente passa a jogar nas 11, né? A gente fala. Porque o produto que a Universal sempre fez foi um produto D, C, e agora a gente eleva esse padrão, que um empreendimento nosso, ele é B, é A, a gente também não tira o foco desse empreendimento que a Universal faz com tanto carinho, né? Então, esse produto C continua no nosso escopo de trabalho, a gente continua desenvolvendo esse produto, e agora também com essa nova modelagem aí de novos produtos, com essa visão do bairro planejado, bairros inteligentes, que a gente entendeu que faz sentido para nós também. Dentro desse bairro, né, desses bairros que estão sendo planejados, então isso pode abraçar todos os segmentos. Todas as classes. De D a A. Minha Casa Minha Vida, de repente, pode ter um lugar aí? Pode. Não que ele seja prioridade nesses projetos. Nesses projetos, a prioridade sempre é o comercial, o residencial, o verticalizado, e também o horizontal. Que aí que são casas, você pode fazer loteamentos abertos, tipo vilas, ou mesmo o fechado. Na Serra, qual é o epicentro, assim? O que é a grande promessa? Qual é a região que mais chama a atenção? Serra é um todo, né? Porque Serra, ela está bem projetada e abrindo avenidas para tudo que é canto, fazendo realmente com que a Serra tenha mobilidade urbana. Então, isso ajuda muito a você a empreender e olhar para uma cidade com desejo. E Cariacica também? Cariacica também. O Cléber está fazendo um trabalho muito bonito, estou gostando de ver. Então, nós estamos muito bem, né? O Espírito Santo, com os prefeitos, todos trabalhando bem para melhorar as cidades no qual a gente vive, né?
Então, isso para nós é muito bom como loteador, né, para você ter uma ideia. Cariacica ela foi transformada pela Universal, porque um loteamento, 2, 10, 20, 30, 50 loteamentos em uma cidade, você transforma a cidade. Agora, como você quer transformar a cidade? Hoje eu quero transformar a cidade dando mobilidade urbana, sendo bairros inteligentes, bem pensados, bem planejados, para não fazer de qualquer jeito e que você estrangula a cidade e você limita a cidade. Quando você não dá acesso à área próxima, você está limitando a cidade ao crescimento. Você estrangula a cidade. Então, o empresário que ele pensa na cidade, ele pensa em um todo, nas pessoas, ele jamais vai fazer um empreendimento e não dá acesso ao futuro empreendimento que vai ter. Então, quando se fala em loteamento fechado, ok, você vai fazer um loteamento fechado, aonde você vai fazer esse loteamento fechado? O fundo dele é para a lagoa, não vai ter acesso para lugar nenhum, ok, é válido. Agora, você pega dentro da cidade, onde você atrapalha esse acesso, aí você está errando no projeto. Você não está pensando na cidade, no crescimento da cidade. Você está pensando em você, naquele produto só unicamente. É a maneira errada de um empresário pensar. No caso, essa integração, né, esses acessos, é você pensar em conectar o local com vias, é isso? Isso, e boas vias, né? Não basta você abrir uma rua. Aí o cara abre uma rua de 6 metros, de 9 metros, pronto, ele fez a parte dele? Não fez. Entendeu? Então, você tem que ter uma rua generosa para chegar, né, na área próxima. Então, você tem que pensar num todo. Não dá para pensar só em você, só desenvolver ali, abrir lote, vender lote. Não é isso. O urbanizador, ele pensa diferente. O loteador, ele pode pensar assim, mas o urbanizador não. Entendi. O urbanizador, ele tem que pensar nessa urbanização inteligente, na qual você traz mobilidade urbana, você traz um comércio para dentro do empreendimento. Então, você traz facilidades. Tem uma diferença já no conceito, né, de loteamento e urbanização. É conceito. Entendi. Além da integração, né, dos acessos, tem mais alguma característica que possa ser explicada aqui no bairro inteligente? Tem. Tá. Quando você pensa em um bairro inteligente, você pensa mobilidade urbana, como eu disse. Então, você tem lá uma área de lazer, como praças, lagos, que dá um embelezamento, dá encantamento. Então, você tem um paisagismo, riqueza de paisagismo, que isso também faz parte de um bairro planejado, inteligente. Você tem a parte que é de ciclista. Você tem as vias, o ciclista, ciclovias, ciclofaixas. Você tem, por exemplo, vai colocar um colégio dentro desse empreendimento. Aonde você vai conceber esse empreendimento, esse colégio? Aonde vai ter menos travessia de ruas, em locais com acesso mais favorável para as crianças irem sem ter risco. Então, tudo é pensado. Um bairro inteligente, ele pensa em um todo, ele não pensa só abrir rua. Então, ele pensa em segurança. Então, todos esses fatores. Até o imóvel ali, onde vai funcionar, por exemplo, a unidade policial tem que ser planejado. Onde vai ser a verticalização devido a sombreamento. Tá? Então, eu vou fazer uma verticalização. Ela tem que ser bem pensada. Ela tem que não pode utilizar o terreno 100%. Ela tem que deixar abertura de ventilação, claridade para os seus vizinhos. Ele é pensado por isso, ele não é egoísta, ele pensa num todo, eu poderia dizer dessa forma para você. Então, que o cara sai da casa dele e chega no trabalho em minutos, que ele pode ir andando, pode ir de bike, ele pode ir de patinete. Então, você pensa num todo. Então, eu vou morar ali, eu vou ter meu comércio ali, eu vou ter meu escritório ali. Entendeu? Então, é um desejo de vida, de qualidade de vida. Eu quero isso para mim.
Eu não quero pegar o meu carro, sair, ficar meia hora, uma hora para chegar no meu trabalho. Então, onde é concebido um todo para esse empreendimento. Por isso é um bairro planejado e inteligente. Pelo que eu estou ouvindo, assim, o principal propósito do empreendimento é realmente oferecer moradia e investimento em negócios, né, na região. Mas também pode atrair pessoas que queiram comprar por investimento mesmo. E muitos compram. Em imóvel. Muitos compram como investimento, porque sabe o potencial de crescimento que é um bairro planejado. Entendi. A empresa está com oferta de estrutura, né? Com oferta de capital garantida, tem área. Sim. Mas e gente para trabalhar? Como é que está o mercado de trabalho? O mercado está escasso. Todo mundo sabe, está tendo dificuldade nesse mercado de atrair profissionais com desejo de crescimento, de desejo de trabalho, né? Eles pensam muito no salário e não pensam no crescimento. Ele pensa só no imediato. A gente estava até falando sobre isso agora mesmo, né? Então, o cara ele não projeta o crescimento dentro de uma estrutura. Ele quer o imediato. E o imediato, que não tem conhecimento, o salário não é bom. Então, ele quer entrar já com o salário lá nas alturas sem ter a capacidade para assumir aquele cargo. Então, a pessoa mais experiente ganha-se mais. Isso é sabido, né? Então, a gente está assim, com dificuldade, sim, em qualquer mercado tem dificuldade da mão de obra, né? Tá com dificuldade de mão de obra. Mas, para nós, por exemplo, de escritório, por toda a tecnologia que eu utilizo, de sistemas, CRM, toda a capacidade de gestão que a gente adotou, a gente consegue trabalhar com um grupo bem seleto. Então, eu pago um pouquinho mais, mas eu tenho uma equipe de muita qualidade trabalhando comigo. Então, tá conseguindo lidar com essa escassez, trabalhando aí com regularidade, né? Sim. Os projetos estão saindo do papel. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua trajetória profissional. Eu queria abrir aqui o espaço, né, para saber um pouquinho mais sobre o Didio. Legal. Então, Didio vem do mercado de vendas, né? Então, Venda sempre de imóveis ou chegou a atuar em outra área? Então, eu trabalhei com venda de plano de saúde com 14 anos de idade. Olha aí, 14? Vendi consórcio com 17 anos e tal. E vim para o mercado imobiliário em 1988 como captador de imóveis. E ali eu me destaquei. Era um negócio seu ou você trabalhava? Não, eu trabalhava para uma empresa. Identificava áreas. Isso. E a empresa ela tinha lá 200 e poucos imóveis e apenas em 2 meses eu levei 248 imóveis para essa empresa. Caramba! Dobrei o volume dela de imóveis captados com exclusividade. E assim ele viu que eu tinha potencial e me colocou para venda. E eu nem corretor era, não tinha Cresce. E nem podia atuar como corretor, mas eu não sabia, não conhecia, né? Eu não sabia que era ilegal. E aí, em seguida, eu abri uma empresa, uma imobiliária. E em 89, eu abri uma imobiliária, juntamente com meu pai e um amigo. E aí, de lá para cá, eu vim crescendo como se especializando, pequeno empresário no segmento imobiliário. E aí eu consegui enxergar alguns nichos de mercado, dentro do mercado imobiliário, que não era só a venda de apartamento, de lote e tal. Eu podia fazer algo diferente e um pouquinho a mais. E aí foi quando eu enxerguei áreas vazias que eu poderia ali juntar o construtor com o dono do terreno, fazer a intermediação de uma verticalização em cima daquela área. Eu fui estudar aquilo. E aí eu consegui entender como que era. Aí eu tinha que entender da legislação da cidade, do PDM da cidade. E aí eu fui estudar. Então eu conseguia enxergar uma área e o que cabia dentro daquela área. Aí eu consegui trazer para os construtores boas áreas. Então, eu tenho grandes empreendimentos que eu fui intermediário, juntamente com as principais empresas do estado. Falando aqui um pouquinho sobre a pessoa, Didio.
O que gosta de fazer? Nascer em Valadares, isso, em Minas Gerais, passatempo, hobby, família. Cara, minha paixão, né? Primeira coisa é Deus, né? Então, eu sou uma pessoa muito ligada à minha igreja, principalmente a Deus, né? Eu sou católico. Certo. E eu sou ministro da Eucaristia na igreja, amo servir. Eu acho que a vida é isso, né? A gente está a servir do outro. E é uma forma que você se aproxima muito de Deus, é no servir. Então, eu amo servir porque eu sei que Deus está ali. E eu amo servir porque eu amo as pessoas. Então, isso me dá muita alegria no coração. E estar com a minha família, minha dádiva, meu presente, né, de Deus, que é minha esposa e meus filhos. Como é que é? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Qual o nome deles? Diego Neves e Lucas Neves. Diego Neves e Lucas Neves. Qual a idade deles? O Diego tem 37 e o Lucas 28 anos. Já são formadíssimos. São formados. O Diego está junto comigo na empresa, trabalhando, me ajudando. E o Lucas está na faculdade, fazendo ainda a terceira formação dele na faculdade. E se encontrando ainda profissionalmente, mas é um cara brilhante, inteligente e vai crescer muito. Estou surpreso aqui porque achei que você fosse mais novo. Né? A idade que você fez. Estou com 57 anos, vividos intensamente. Me casei novo, né? Me casei novo, cara. Me casei com 20 anos, minha esposa com 16. Leandra é uma pessoa que caminha do meu lado, que é minha base, e é uma pessoa muito sábia, dedicada, amiga, parceira, é uma pessoa linda, que eu amo demais. Amo minha família. Que bom, tá certo. Parabéns. Bom, para finalizar, queria saber, dentro do mercado fora do Espírito Santo, se existe a possibilidade de uma ampliação além desses 8 estados, né? Sim, existe. Ampliar mais ainda, lançar nacionalmente. Estou em várias áreas negociando. Por exemplo, estou numa área negociando em São Luís do Maranhão. Né? Então, há uma possibilidade gigante que eu estou lá bem adiantado na negociação. Estou com áreas sendo negociadas que pelo Brasil aí, Paraná. Estou com área em Londrina sendo contratada. Então, tem muita coisa para vir aí. E o Espírito Santo sobressai ainda em meio a tanta... Sobressai, porque o Espírito Santo é a nossa terra, né? Então, quando eu vim para cá com 14 anos de idade, me apaixonei por esse lugar, cara, e eu sou encantado. Eu posso viajar para o mundo afora. Quando eu chego aqui, o coração dispara. Eu posso me hospedar nos melhores hotéis espalhados aí. Quando eu chego aqui, meu irmão, você tá doido, meu coração dispara, essa é a minha terra, esse é o meu lugar, entendeu? Pô, que legal. Sou apaixonado pelo Espírito Santo, pela minha cidade, Vila Velha, Grande Vitória, né? Grande Vitória é um espetáculo. A gente mora muito bem, a gente vive muito bem. Verdade. É um dos melhores lugares do mundo para se viver. Isso aí, eu concordo. Bom, queria dar o espaço aí, se quiser falar mais alguma coisa, tem algum assunto aqui que queira comentar, espaço aberto. Então, o que eu gostaria de passar, né, o que eu quero passar para as pessoas, se eu falo para o empreendedor, que seja consciente daquilo que você faz com alegria, com compromisso com as pessoas, se comprometa com as pessoas, enxergue o outro, veja o outro. Você vai ser muito feliz, você vai ter sucesso, porque o sucesso, quando o cara visa o dinheiro, ele é um fracassado. Se ele visar o outro, ele terá sucesso em tudo na vida. Então, a raiz do pensamento é o coração, né? E dele ali provém assim, vários ramos. O bem e o mal, a vida e a morte. Então, as suas atitudes é o que fortalece. O sucesso financeiro é uma consequência, exatamente. Né? Não pode ser o objetivo. O seu objeto não pode ser o dinheiro. Tem que ser o outro. Se você atingir o outro como o melhor seu, é sucesso para ambos. Então, isso é uma dica para os empresários do nosso segmento.
Isso aí. E agora falando da Universal. Isso, verdade. Vamos falar da Universal. Falar um pouquinho sobre, primeiro, né, a transação, a compra, né? A gente deixou de falar. Vamos lá. Não, vamos lá. Foi uma compra belíssima. A gente entendia o que era a Universal, da grandeza da Universal, mas o que impactou a gente de verdade foi quando a gente viu os números da Universal. É uma das maiores empresas do país, cara. E a gente não tinha essa noção de que era uma das maiores do país. A gente sabia que era grande, mas não sabia o tamanho dela. Quando a gente foi ver o volume de empreendimentos já entregues, a gente foi impactado. Falou, opa, peraí, a maior empresa tem 170 empreendimentos, a segunda 140 e pouco, nós estamos com 135, a terceira maior do país em atividade. E é uma empresa de 50 anos. Então, essa aquisição ela foi muito valiosa para esse crescimento acelerado que nós estamos tendo. Porque quando a gente apresenta para o mercado quem somos, uma empresa de 50 anos, com 135 empreendimentos entregues, isso dá segurança para o terreneiro acreditar em nós como desenvolvedores. Isso é bom. É claro que não basta. Ele tem que ver essa garantia de entrega que vem aí o Grupo Eco, financeiramente, um grupo de 15 bi. Né? Você vê a Prosper, que tem experiência em projetos belíssimos pelo Brasil, são mais de 50 empreendimentos, 53 empreendimentos. Então, isso traz segurança para o terreneiro. Ele falou, opa... Terreneiro é o terrenista, né? Dono, né? Que é o dono da terra. E quando a gente faz uma parceria de permuta, ele tem que confiar a nós a área dele. E a gente tem que desenvolver essa área. Então, para ele entregar uma área, ele tem que saber quem ele está entregando. E quando a gente apresenta o grupo que foi formado e uma empresa de uma história, de tradição, isso dá segurança no dono do terreno realizar esse negócio conosco. É importante ter essa credibilidade, então, junto ao valioso. Proprietário da área. É muito valioso. Se alguém tem uma área, por exemplo, e não tem a menor noção do valor dela, tem a possibilidade de um belo dia alguém ir lá olhar e, nossa, olha aqui, você tem um tesouro nas suas mãos. Foi o que eu fiz. Eu tenho uma história muito interessante, que é um proprietário de uma área, 4 milhões de metros quadrados que ele tinha, e ele cuidava de umas vaquinhas lá, tudo magrinha, mas muito magrinha mesmo, e ele também, sabe? E você via que a pessoa não tinha uma condição financeira. Simples, né? E uma área riquíssima, num local super privilegiado. Quando eu estive com ele, mostrei para ele o número financeiro dele. O número financeiro que ele tinha nessa área, 350 milhões. Nossa Senhora! Uma pessoa assim criava... gadinho dentro da área dele, magro. Entendeu? Então, muitos não sabem o que eles têm na mão. E a gente tem que ir lá e mostrar isso para ele. Eu não sou oportunista. Eu sou um desenvolvedor e consigo trazer riqueza para o dono do terreno. Então, aqueles que conseguem visualizar e conseguem entender, ele vem e ele ganha muito dinheiro conosco. Então, não precisa, muito legal. Não precisa necessariamente ficar cruzado por uma estrada, passando ali na frente, por exemplo. Porque de tem preferência, muito isso, né? Mas de tem muito essa ideia de que eu estou um pouco distante. Isso inviabiliza ou não necessariamente? Não. Porém, para nós, por exemplo, nós queremos aonde a cidade parou. A cidade não cresceu mais porque parou nessa área. Essa área me interessa. E como eu falei anteriormente, ela tem que ter acesso. Se ela não tiver acesso, eu não tenho interesse na área. Entendi. Ela tem que ter um bom acesso. Tem que ter pelo menos uma estradinha ali perto. Ou que eu consiga fazer esse acesso, ligando uma via principal. Então, a área que me interessa é a área que me dá essa condição de desenvolvimento. Uma pergunta, Vitória ainda tem para onde crescer? Não tem. Não tem. Vitória nem a região oeste ali da Grande São Pedro? Não tem. Tem ali São Pedro, que já tem um projeto para ali, e ali fica.
E ali acabou Vitória. Quem mora em Vitória, mora. Vitória é só verticalização. Só verticalização e os preços do metro quadrado estão encarecendo exatamente pela escassez. Então, quando você não tem mais área para fazer, aquilo que você tem, ela é cara. Então, a área é cara e aí fica caro o empreendimento que é empreendido naquele local. Né? Saturado, assim. Já, exatamente. E sobe o preço do metro quadrado. Isso é natural. Falar um pouquinho de novo aqui sobre a Universal. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a gestão, sobre os sócios. Tá. Então, quando nós entramos na sociedade, principalmente eu e o Eduardo, que somos gestores da empresa, a gente entra exatamente com esse pensamento, né? De transformar essa empresa em uma empresa moderna, com gestão, compliance. Então, uma empresa que será bem administrada com profissionais que têm competência. Então, a gente vai investir nisso. Então, quando a gente traz os melhores profissionais, juntamente com as melhores ferramentas, que é os CRMs, sistema de gestão, sistema de inteligência, porque hoje está muito diferente. Então, as empresas que pararam no tempo, né, que é aquela administração familiar, caseira e tal, não dá mais para competir. Não tem como competir. Porque a empresa ela tem que ser realmente mais dinâmica. E a gente entra exatamente para fazer isso. Transformar uma empresa que é familiar, caseira, transformando ela em uma estrutura organizada. Uma empresa que tem uma organização, um sistema de gestão mais profissional, profissionalizante. Quem são os sócios hoje da Universal? A Universal, 2 grupos, basicamente, né? São 3 grupos, mas 2 grupos praticamente, que é o Grupo Prosper, que sou eu, e Didio Neves, e a Eco, que é o Eduardo Codeso, que é o sócio do Grupo Eco. Né? Bom, queria agradecer aqui a sua presença. Se quiser falar mais alguma coisa, espaço aberto também. À vontade. Eu que agradeço, né, o convite a estar aqui com vocês. É sempre uma alegria partilhar, né, com pessoas do mercado para entender o nosso momento, o momento do nosso mercado e a potência que é o mercado. É sempre bom falar sobre esse mercado capixaba, mercado em crescimento, e também do mercado imobiliário, que é um mercado pujante, é um mercado que gera muito emprego, gera muita riqueza para muita gente, como os proprietários de terra, né? Aquele cara que compra área, compra terra, ele nunca perde. Então, a área dele sempre ganha valor. Ajuda a reduzir o déficit habitacional, a melhorar a organização urbana. Isso aí. Então... Os administradores, os prefeitos, já perceberam isso, que é necessário abraçar as empresas urbanizadoras, porque que vem com essa visão do novo urbanismo. Né? Não é um loteador que abre rua, né? É um cara que pensa num todo. Então, as administrações, os prefeitos estão recebendo de braço aberto quem quer fazer coisa certa e boa. Né? Então, esse é um momento muito bacana que a gente está vivendo aqui no estado e em outros estados também. Então, a gente está sendo muito bem recebido. A gente transforma regiões. Isso aí, tá certo. Bom slogan, bom mote. Obrigado mais uma vez, Di. Obrigado a vocês. Sucesso sempre para cada um de vocês aí. Que Deus abençoe. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.